Seja muito bem-vinda ao quarto episódio da série Ser Mulher, Ser Mãe. Se você não acompanhou os episódios anteriores, eu sugiro fortemente que você veja, pois já foram abordados os principais conflitos de 2 traços de caráter. Hoje já estamos indo para o terceiro. Eu não abordo diretamente o nome, mas estou trazendo como se fosse possível uma mulher ser única e exclusivamente um traço de caráter e os principais conflitos que surgem por conta desse traço de caráter. Hoje vou abordar um perfil de uma pessoa mais ambiciosa, uma pessoa mais articuladora, que gosta de negociações, que gosta de acordos claros, trocas justas, que é importante isso, a lealdade, a honestidade. Pessoas que têm um corpo mais triangular, os ombros mais largos do que o quadril, às vezes o queixo mais pontudo, seja só a base, ou seja, aquele rosto que vem literalmente afinando da testa em direção ao queixo. Vez que você sente que o acordo, a troca não está sendo justa, você tem dificuldade. Então, dentro da maternidade, quando que surge esse sentimento mais alto? Quando, por exemplo, entre você e o seu marido, você e o seu parceiro, não está muito claro, não está muito definido as questões do trabalho. E pegando um exemplo didático para você entender essa questão dos acordos e alinhamentos bem feitos e claros. O que seria o ideal? Ok, uma escolha familiar entre você e o seu parceiro. Vou me dedicar única e exclusivamente para a criação do meu filho? Sim ou não? Considerando seus desejos, considerando a dinâmica da família, o que é possível, considerando os prós e contras de tudo. Para uma negociação ser justa, prós e contras elas têm que entrar, o seu desejo tem que entrar e assim, como vocês vão lidar com isso também, A cobrança para não ter uma expectativa e ser frustrado, para estar realmente bem alinhado. Então é de seu desejo cuidar, proteger, nutrir do seu filho nos primeiros 5, 7 anos e você quer se dedicar única e exclusivamente para isso. Você tem que convencer o seu parceiro, às vezes, se ele não for provedor e protetor como deveria ser. Então você vai ter que articular e negociar com ele isso, para que você consiga o que você quer, mas que não gere nenhuma fatura emocional em que essa pessoa, essa outra parte envolvida fique te cobrando, julgando por uma decisão que foi feita em conjunto. Então por isso a função dos acordos, dos alinhamentos claros, principalmente quando está envolvendo um casal, a família. Passa o tempo e a pessoa joga na sua cara que você não está contribuindo financeiramente, que você não está fazendo nada. Quando os acordos eles não são muito claros, não são justos, quando não acontece esse alinhamento, realmente pode ficar essa dor do que será que eu posso realmente me entregar para isso e não me preocupar em ter que fazer, em ter que contribuir de maneira financeira ou não. Por conta desse cenário, só de imaginar que você vai ser cobrada, vai ser taxada como inútil, que não, só cuidar do seu filho não está sendo suficiente, por esse receio, às vezes você, mulher, não consegue chegar para o seu parceiro e dizer que você não quer mais trabalhar. Você continua dando conta da maternidade, do trabalho da dinâmica do lar, da família, da limpeza, de tudo, sem conseguir dizer, às vezes, um desejo seu, que era, eu quero voltar a minha atenção única e exclusivamente para cuidar do nosso filho. Mas porque você não quer que essa fatura, essa cobrança chegue, você nem tem coragem de tomar essa atitude, essa decisão, e vai postergando. Esse é um conflito gigantesco entre a maioria das mães nessa primeira infância, nesse conflito de vou, não vou trabalhar, trabalho, não trabalho, quero, não quero, por medo de às vezes não conseguir deixar claro e medo dessa cobrança que vai vir por não estar contribuindo financeiramente falando. Dá para saber que o traço está na dor toda vez que você não consegue fazer o que você gostaria, toda vez que você sente que está sendo a parte que não está se beneficiando tanto quanto, e quando você não consegue negociar, articular, conseguir convencer de certa forma o outro do seu ponto de vista, do que você precisa. Esse poder de negociação, de articulação, ele é muito forte em pessoas que têm um corpo mais triangular, triângulos invertidos, seja na cabeça, seja no tronco, seja nas pernas, seja no quadril. Sabe outro conflito também muito comum? Gente que é muito articuladora? Quando você tem o seu filho, que também é articulador, só que você não reconhece essa habilidade em você, porque no piloto automático a gente não se conhece. Eu tô trazendo aqui, falando sobre você, e você nem sabe direito, porque você é uma combinação dos 5 traços de caráter. Eu tô falando aqui só de um específico nesse vídeo. Então, como se você fosse só ele, e você não é, você é a combinação dos 5. Então, às vezes, você não se reconhece articuladora, negociadora, boa nisso,
De repente você sente que o seu filho está fazendo isso com você e ele te ataca, te aguça o gatilho da manipulação. Fala assim, putz, ele está me manipulando. E aí vocês têm um conflito entre vocês, porque ao invés de vocês articularem os traços de vocês de maneira benéfica, o seu e o dele, você sente aquilo como algo maléfico, como algo ruim. Você até castra às vezes um potencial dele, um potencial de articulação, de negociação dele, porque você acha que aquilo é manipulação. Todos nós temos esse traço de caráter dentro de nós. Às vezes a gente só não consegue utilizá-lo por muito ter se falado que quando a gente demonstra exatamente o que a gente quer em troca de alguma coisa, a gente está sendo interesseira, sendo manipulativa, manipulando a situação. Quando na realidade, às vezes é uma característica nossa, independente da porcentagem que a gente tem desse traço dentro do nosso corpo, do formato do nosso corpo, da nossa personalidade. Todos nós temos esse superpoder da articulação, da negociação, de fazer acordos e alinhamentos claros. Isso beneficia uma vida inteira. Esse traço no recurso leva todos os outros nas costas, praticamente. Então você pode... E quando você tem a ciência dos seus traços de caráter, a sua combinação dos seus traços, o quanto que você tem esse poder, como funcionam os traços do seu filho, para vocês poderem articular isso de uma maneira mais assertiva, porque, por exemplo, às vezes, qual vai ser a moeda de troca? Qual a negociação que você vai fazer com os traços do seu filho para que seja justo? Então é bacana conhecer os seus traços e os traços do seu filho para realmente fazer um acordo mais assertivo, só de olhar o formatinho do corpo dele, sem nem ele precisar saber de todos os detalhes que você sabe. Esse é um traço maravilhoso, que realmente não é muito bem aproveitado pela sociedade cobrar muito, julgar muito as pessoas que têm esse dom, de não saber usar o traço, de achar que é manipulação, quando na realidade é você sendo estratégica, você sendo pontual, você sendo articuladora no bom sentido, porque as trocas, todo mundo sai ganhando quando a gente articula de uma maneira justa, quando a gente enxerga as potencialidades do todo e delega, de certa forma, o que é necessário para cada um, o que cada um consegue fazer para contribuir, para que todos alcancem o seu objetivo final, para que seja uma relação harmoniosa, para que seu filho cresça de maneira segura, protegido, amado, bem cuidado. Fiquem bem até o próximo episódio da série, onde a gente vai falar sobre as mães metódicas, que gostam de um planejamento, que entram em desespero quando as coisas fogem do planejado. Compartilhem esse vídeo com o maior número de mães que vocês conhecem, porque esse conteúdo, a série inteira está poderosa para dar esse insight, a clareza do porquê as coisas que parecem estar travadas, você nem sabe de onde está vindo o dilema, o problema, o conflito, está vindo do desconhecimento de como você funciona, como seu filho funciona e como isso pode se resolver simplesmente a partir do autoconhecimento, a partir da aplicação prática do que eu entrego para vocês na análise corporal de vocês.